Quantos querem ouvir a voz de Deus? Diga glória a Deus. Amém? Eu queria que você... Eu tenho 2 textos aqui, mas eu quero muito ler esse texto de 1 Tessalonicenses, capítulo 5. O apóstolo Paulo escrevendo na igreja de Tessalônica. Eu achei muito forte e vai casar dentro da palavra que eu vou ler. Nós vamos ler esse texto e vamos ler um tema que a gente vai ministrar aqui. Amém, queridos? Porque eu não vou nem precisar explanar esse texto aqui. Deus vai falar com você. Ele falou comigo, amém? 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 12 diz assim: e rogamos, irmãos, que reconheçais os que trabalham entre vós e que precedem sobre vós no Senhor e vos admoestrem. Olha aí. E os que estáis em grande estima e amor por causa da sua obra, tende paz entre vós. Rogo-vos também, irmãos, que admoestei os desordeiros, consolai-os de poucos ânimo, sustentai os fracos, e sejais paciente para com todos. Vede que ninguém dê ao outro mal por mal, mas segui sempre o bem, tanto um para os outros, aleluia, como para todos. Regozijai-vos sempre no Senhor, orai sem cessar, em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Cristo Jesus para convosco. Não extingais o Espírito Santo, não desprezai as profecias, examinai tudo e retei o bem, obstendo vós de toda aparência do mal, e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo seja plenamente conservadores, irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus o Cristo. Você pode aplaudir Jesus? Eu não vou nem explanar. Eu creio que você entendeu o recado de Deus aqui. Agora você abre a sua Bíblia. Depois eu volto aqui, se for preciso. Você abre a sua Bíblia no texto que Deus colocou no meu coração. Abra a sua Bíblia no livro do profeta do Josué. Josué, aleluia. Capítulo 14. Josué capítulo 13, aliás. Deixa eu ver. Não, é Números, desculpa. Números, capítulo 13. E eu quero ler o verso 24. Que diz assim, Números 14, verso 24, diz assim: porém o meu servo Calebe, porquanto nele houve outro espírito, e perseverou em segui-lo, aleluia, e eu levarei a terra que entrou, a sua semente a possuirá como herança. Quantos entendem essa palavra? Diga glória a Deus. Quantos entendem que na vida de Calebe havia um outro espírito? Você se assente dando glória a Deus e aleluia. Queridos, Deus colocou no meu coração, e eu fiquei pensando por conta de um verso que Deus falou comigo. Eu podia pregar sobre a vida de Davi, lá no 1 Samuel, capítulo 17, verso 12. Quando Davi disse: não desfaleça o coração de ninguém. Aí eu fiquei pensando, o Espírito trouxe ao meu coração, o que é que tinha na vida de Davi, o que tinha na vida de Calebe, o que é que tem na minha e na tua vida, para a gente ter uma ousadia de não ficar olhando as impossibilidades da vida, porque um crente cheio do Espírito, um crente que a chama não deixa apagar, ele não vive apenas o momento, existe uma expectativa de dias melhores. Então quando o Senhor, Ele trouxe no meu coração esta palavra do livro de Números, falar sobre a vida de 12 homens. A Bíblia diz que Moisés envia 12 homens para espiar uma terra,
para olhar o que tinha naquela terra. Se a terra era grossa, se a terra era fina, quem eram os habitantes daquela terra, quem eram as pessoas que habitavam lá, como era a terra, se a terra era produtiva, se ela não era. Você vai ler isso lá no livro de Números capítulo 13, e a Bíblia é bem clara. Olha o que diz a palavra no Números 13, diz assim: e falou o Senhor a Moisés dizendo: envia homens a espiar a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel, a cada tribo de seus pais. Envia homens, sendo cada qual maioral entre eles. Aleluia. E ele dizia, e Moisés mandou os cabeças daquela tribo, daquela nação, daquele povo. Quem são os cabeças? Os cabeças da igreja somos eu e você, que temos uma chama dentro de nós, que não olhamos a nação brasileira com aquilo que está proposta. Nós olhamos a nação brasileira, nós não olhamos a nossa casa, nós olhamos a nossa vida espiritual, a nossa vida familiar, a nossa vida financeira, a nossa vida espiritual numa visão ampla. Quem são esses homens, cabeça, maioral? São aqueles que não deixam a chama do Espírito Santo se apagar, que não está ligado a situações terrenas. E a Bíblia diz que 12 homens saem para ver aquela terra. Eu acredito, irmão, são 12 homens, apenas um relatório. Mas olha o que me entristece, querido. A Bíblia diz que Moisés mandou eles ir lá para espiar as terras. 12 homens, um relatório. Porque às vezes, irmão, nós trazemos um relatório, como se diz assim, daquilo que a gente está vendo. E quando a gente é cheio do Espírito Santo, e o que diz aqui, ó? Ele diz aqui: não extingueis o Espírito. O que está dizendo isso, né? Que não abafe o Espírito Santo de Deus na nossa vida, que não sufoque, que não deixe apagar a chama do Espírito Santo. Eu me lembro, pastor Jonas, que quando eu me converti, eu vim do mundo, mas aí eu me converti na igreja presbiteriana do Evangelho Pleno. Eu fui na igreja uma vez, eu fui convidada para ir, e eu olhei e disse: mas esses crentes falam demais. Misericórdia, esse povo parece que não sei, parece que não tem o que fazer. E era um jantar de casais, né? E eu não aguentava mais ouvir aquele pastor falando. Eu estava com fome, porque eu sou paraibana, né, irmã? Eu sou ligada nos 220. E aí eu fiquei reclamando dentro dos meus botões. E aí, mas naquele dia, a chama do Espírito Santo começou a arder dentro do meu coração. E aí o tempo passou, mas o fato de muitos terem vindo aqui, observado, ido para casa, mas o Senhor vai acender a chama na vida deles, e eles vão retornar para a glória do nome do Senhor. E aí, irmão, um dia eu estava lá em casa, era um domingo, era um dia assim, comendo macarrão com almôndegas, sentada num degrau de uma escada, uma vida sofrida, uma vida numa pobreza, tanta falta, tanta necessidade. E aí eu sentada naquele degrau, olhando para os meus 2 meninos, e eu comecei a agradecer a Deus. Diga: quando você agradece, o Senhor desce com a refúgio e como fortaleza na nossa vida. Eu agradecendo a Deus, porque Deus me deu Marcos e Hugo perfeito. Isso, não sei se você sabe, eu sou casada com o Célio, e ele é viúvo. Nós estamos há 36 anos casados. O Marcos Vinícius tem 39, o Vitor Hugo tem 38. Eles têm 11 meses de diferença, e eu criei eles desde 1 ano e 8 meses. Eles têm 11 meses de diferença. E eu casei, e eu estava agradecendo a Deus. Nem eram meus filhos, mas o Senhor me deu eles, pastor Jonas, como uma missão. E eu sentada naquele degrau agradecendo a Deus, e eu escutei a voz do Espírito Santo. O Espírito Santo falou comigo. Ele disse: Marta, vai para a igreja. Eu estou toda arrepiada. Vai para a igreja, vai lá
para a igreja do Benedito, que é meu cunhado, né? Vai lá e eu vou falar com você. Naquele domingo, eu me levantei daquele degrau. Eu olhei pro meu marido, né? Porque eu sou filha de paraibana, eu já sou meio assim, né? Eu disse: não, vamos para a igreja do Benedito. E lá o pastor pregou, a mulher encurvada. Eu levantei a mão, aceitei Jesus, e o nome do Senhor foi glorificado. Só, irmão, que eu já vim com tudo que tinha direito do céu. Eu já cheguei chegando. Eu vivi uma vida de mazela. Eu era perturbada. Eu vim de um lar disfuncional. Não tive pai. A gente passava fome. 5 irmãos. Nós somos 5. A minha mãe separada com 21 anos. 5 filhos. Todo mundo olhava para nossa família e dizia: isso aí não vai dar nada. Mas o meu Deus, o teu Deus que escreve e ninguém apaga, Ele faz a gente espiar a terra. A terra é boa. Essa terra aqui é boa. Essa terra aqui pode mudar a tua história. Essa terra aqui pode mudar o curso da tua vida. Essa terra aqui pode mudar a circunstância da tua história. Deixa eu te dizer, essa terra aqui, ela pode mudar decretos do adversário. Eu estou sentindo Jesus aqui. Pode mudar decretos do inferno. Eu aceitei Jesus, irmão, numa igreja presbiteriana. Mas só que o pastor disse que na quarta-feira tinha tarde da bênção. E eu pensei, eu preciso de uma vitória, porque eu não sou boba, né? Eu disse, eu preciso de uma vitória. Eu vou para a igreja, eu não sei porque Jeová está aqui, né? Mas vamos lá. Eu disse, ele disse, tem quarta-feira, tem culto. Eu disse, eu vou fazer um jejum e Deus vai mudar a minha história. Eu cheguei naquela igreja, fiz um jejum do meu jeito, não sabia nem como era. Entreguei o meu jejum lá naquela casa. Só que eu estava numa igreja tradicional, aonde o Espírito Santo era algo novo lá dentro. E de repente, irmão, Deus é especialista de nos catar da lata do lixo, dar um banho da graça, calamai, e nos pôr para cantar um canto de vitória. E aí o que aconteceu? Aquele povo presbiteriano e eu pentecostal até o tutano, Deus começou a falar comigo. E de repente o Senhor me tomava e eu senti uma graça no meu corpo, na minha alma e no meu espírito. Alguém olhando para mim dizendo: aquela moça parece uma prostituta. Olha, toma cuidado, porque o altar resolve situação. Quem é essa mulher? Da onde veio? Nós somos presbiteriano, e presbiteriano não acende a chama do Espírito. Mas deixa eu dizer, você tem poder. O Senhor libera poder sobre a nossa vida para mudar história. Aleluia. Eu fui chacoteada, eu fui motivo de zombaria dentro da igreja, mas a chama está aqui. Aleluia. Ela continua acesa. Sabe de uma coisa? Eu me lembro que o meu pastor, quando Deus me tomava na igreja, no meu cantinho, eu chorava da presença do Espírito. Deus revelava a palavra que o pregador ia pregar. Quem é ela? Olha, eu sou e você é projeto de Deus. Então vamos dizer, não apague a chama do Espírito Santo. Não deixe as murmurações, os falatórios, aquilo que as pessoas acham. Esta igreja está aberta para receber a presença do Espírito Santo de Deus. Ele está te tocando aí. Este arrepio aí, alguém diz que não existe. Este arrepio é o Espírito tocando em você. Você está aqui ainda? Aramaxé, de Calamandaraiaçé. E o tempo passou e eu continuo cheia. Diga, você está proibido de andar vazio. Mas vamos aqui onde eu quero pregar. A Bíblia diz que Moisés mandou eles irem. Eles chegaram lá, observaram a terra, irmão. E quando eles chegaram lá, que ele viu aquele relatório da terra, a preocupação de gente vazia, gente que sufoca. Porque naquela época, irmãos,
há 30 anos atrás, não é populoso sentir o Espírito Santo. Naquela época não era. Igrejas de sociedade. Eu estava na DEVEC um dia desses, faz um tempo aí, e uma cantora famosa estava cantando. E eu não estou nem aí com o problema das pessoas. Se eu entro para adorar, eu vou adorar. Quero nem saber o que estão pensando de mim, o que estão achando. E eu lembro que Deus me tomou numa língua estranha. Eu senti a presença de Deus. A companheira que estava do lado, grudei nela. Ela começou a pular igual. Mas eu sou uma pessoa que recebe o Espírito Santo com classe, né? Mas aí eu dou lugar mesmo, né? E aí a irmã começou a pular, eu também pulei. E a cantora ficou olhando pra minha cara. E eu pensei, ó, porque é verdade, se fosse um crente desarrumado, alguém ia pôr até a mão para expulsar. Eu me lembro que eu tive um pastor na Assembleia de Deus, que a gente cantava nas irmãs, poder da glória, eu quero ver descer aqui, eu quero ver. E a gente é brasileiro, né? Tem o samba no pé, não o samba mundano, mas o samba da presença de Deus, né? A gente é humano e a gente está na carne. A gente entra na carne no espírito, sai da carne e entra no espírito. E eu balançando o pezinho, e o pastor me filmando, e ele disse assim, pegou o microfone e falou, se eu pegar alguém aqui dizendo que está cheio, eu vou descer e vou expulsar. Eu sabia que ele estava falando comigo. Eu falei, então vem. Vem que eu quero ver você expulsar aquilo que está dentro de mim. Eu sou ousadia, irmão. Eu não falo não, mas a minha boca da mente, ela é terrível. Ela fala. Aí um dia a gente estava cantando e o pastor desceu. Nossa irmã estava cheia, eu estava em lágrimas, sentindo a graça de Deus. E de repente desceu, ele nem mete a altura. Desceu lá, veio todo perto de mim e colocou. Lembra dele, sério, pastor? Ele veio e me segurou. Quando ele me segurou, eu não sei o que aconteceu, ele me abraçou. E ele começou a pular que nem uma pipoca. Disse, pode vir, eu sei quem habita em mim. Aramai. Mas vamos lá, querido. A Bíblia diz que mandaram espiar. O que aquele povo viu? Aquele povo começou a dizer para mãe, olha, os filhos de Anak estão lá, os amorreu, os abusteu, os eteu, está todo mundo lá na terra. A terra é até boa, mas tem gigante. A terra sempre vai ter gigante. A diferença é eu e você, se somos cheios do Espírito e sabemos que é o Espírito de Deus que habita aqui, você não fica vazio. Mas vamos lá, a Bíblia diz que eles começaram lá dizendo, mas olha que coisa linda. Olha, eles contando, né? Eles voltaram depois de 40 dias e disseram, e contando lá, olha, a terra é boa, verdadeiramente. Se você estiver acompanhando 13, 27, verdadeiramente a terra é boa, ela mana leite e mel. Olha o tamanho do fruto. Mas o povo que habita lá, que nós vimos os filhos de Anak, os amalequitas, os heteus, os jebuseus, os amorreus e os cananeus estão lá à beira do mar do Jordão. Então, diga comigo, então Caleb fez calar o povo. O Senhor dizia para mim, pastora Gisele, quando Davi entrou lá na cabeça, o que Deus disse? O que foi escrito lá? Todos esta congregação saberá que existe Deus em Israel. A Bíblia diz que Caleb fez calar o povo perante Moisés. Sabe que o Espírito revelava no meu coração que o Senhor, eu não tenho nada a ver com isso, Ele vai calar a boca de muita gente. Sabe por quê? Porque você tem uma promessa. E a promessa é que o Espírito Santo ia descer em nós com fogo. E aí o que diz? Você tem uma promessa aí? Caleb diz assim, não. Então Caleb fez calar o povo perante a Moisés e disse, subamos animosamente e possuímos a nossa herança, aleluia. Sabe o que ele estava dizendo? Ele estava, vamos subir, querido. Não vamos ficar olhando para os amorreus, para os heteus, para o jabuseu, para o inimigo, para fulano que te deseja mal, para fulano que estende a mão contra a tua vida, com essa obra de bruxaria, esse olho gordo, esse olho grosso. Não, nós vamos subir.
animosamente. Olha o que diz aqui, irmão. Eu não sei quem é você aqui, dos 12, mas eles inflamaram. Eles começaram a inflamar o povo, para dizer que não ia receber a terra, que não tinha herança. Olha o verso 14. Então se levantou toda a congregação e começaram a chorar. E naquela mesma noite, porque eles ouviram um relatório de 10 pessoas sem a presença do Espírito Santo. Pessoas que saíram da terra de Canaã, que Deus disse que tinha uma promessa, mas eles abafaram o Espírito Santo dentro deles. Olha, 10 homens, 12 homens, um relatório, 10 voltaram reclamando. Você acha que Deus quer olhar na sua vida e ver você reclamando todo dia? Dá um sorriso aí, meu querido, minha querida. Reclamando. Ai, a terra é boa, mas tem gigante. Que Deus é esse que fez promessa e a gente chega para herdar a terra da promessa e tá cheio de gigante lá? Irmão, isso não é um comportamento de gente cheia do Espírito Santo. É de gente vazia. Aí vem lá desanimado. Ai, Moisés, porque é assim, né? Ai, Moisés, não vai dar certo. Eu acho que Deus errou o alvo. Olha aqui, revoltados. Olha aqui, desencorajados. Olha aqui, preguiçosos, cansados, frustrados, com medo, desmotivado, fracassado. Agora pensa, esses homens com esses pejorativos todos, olhando para Moisés e declarando para Moisés que é impossível. Aí a gente vê desses dois, o Caleb fazendo calar a congregação e dizemos: subamos e possuamos a terra que mana leite e mel. Sabe, se tem gigante no meio da tua família, sobe animosamente, porque o Espírito Santo, ele tem atributos, ele convence, ele fala, ele exorta, ele faz a gente caminhar, ele fortalece. Eu me lembro que quando eu entrei dentro do banheiro da igreja presbiteriana, uma irmã dizia: essa cunhada do Benedito parece uma prostituta. Eu não sei porque as pessoas têm uma mania de julgar as pessoas. Eu não tinha nem roupa para vestir, irmã. Eu tinha uma calça jeans velha e com medo de ir para a igreja com aquela calça, porque eu me lembro que a minha avó era crente da Assembleia de Deus e a gente que sabia que não podia naquela época nós entrarmos de calça comprida. Eu tinha uns brincos bem grandes porque eu gostava e eu sou livre, e quando eu quero eu uso mesmo, ninguém tem nada a ver com a minha vida. Mas deixa eu te dizer, o Espírito Santo, ele vai nos constrangendo a nossa vida. Hoje nós estamos no tempo da graça, nós podemos dizer, nós vamos subir animosamente, aleluia. Você está aqui, eu achei tão lindo. Caleb faz calar o povo e traz um relatório favorável. Sabe o que Deus está dizendo nesses 18 anos da comunidade que está fazendo aniversário? O Senhor está dizendo: olha, está na hora de você começar a subir para esta casa animosamente, acreditando na promessa, aleluia. Para de ver só gigante, irmão. Eu contei para você, né, que o meu filho, ele se separou. Deus está aqui. E aí ele ficou lá com os 3 meninos dele. Minha nora traiu meu filho. Eu estava no 2º câncer. Olha, foi uma guerra. Diante de tantas adversidades, porque a luta nunca vem sozinha, ela vem acompanhada mesmo. Mas o nosso Deus, ele nos dá ânimo, força. Eu fiz uma oração, pastor. Eu disse: Deus, onde está essa moça que vai casar com meu filho?
onde está ela? Eu lembro que um dia meu filho olhou para mim e disse: mãe, eu estou procurando uma doida igual a senhora para assumir os meus 3 filhos para a glória de Deus. O nosso Deus, quando a gente tem ânimo, tem hora que o desânimo vem, e a gente não pode vestir a capa do desânimo, porque nós temos que dar alimento para o povo. Às vezes a gente está pregando bênção e a gente está todo quebrado, mas o nosso Deus, Ele honra aquilo que nós fazemos para a glória do nome do Senhor. Meu filho conheceu uma moça viúva com uma menininha que é a cara dos meus netos. Esse Deus é tremendo, irmão. Ele é fiel, Aramachorebai. O nome dele é verdadeiramente fiel. Aí olha o que diz a palavra. A Bíblia diz, querido, que Caleb, ele tinha um outro espírito. O povo, eles começaram a murmurar. Olha aqui, os filhos de Israel murmuraram contra Moisés, já que reclamando. Então Josué, filho de Nun, e Caleb, filho de Jofená, que foram espiar, rasgaram as vestes. Porque tem momento na nossa vida, irmã, que a tristeza é tão grande que a gente tem vontade de rasgar as nossas vestes. Mas o Senhor está dizendo: não rasga as suas vestes não, porque vai ter virada sobre a tua vida. Estes 18 anos já passou de ser maior de idade. Aqui não vai ter mais crente menino não. Não, não. Deus vai dar uma amdiquenemência. Deus vai dar maturidade para os crentes aqui. Eu sei que tem homem e mulher de Deus, mas não tem crente assim, qualquer coisa. Ai, irmão, que homem e mulher de Deus somos nós, que qualquer vento já não quer mais. É porque a senhora não conhece. Você conhece os meus ventos? Todos nós passamos, mas é como passamos. Josué, Caleb ficou tão entristecido. Aí ele disse: olha, e falaram toda a congregação, os filhos de Israel, a terra é boa, aleluia, por meio dela vamos passar e espiar a terra. Ele diz aqui, se o Senhor se agradar de nós, Ele nos colocará numa terra que mana leite e mel. Olha para esse irmão, diga para ele assim: você tem coragem de viver o novo de Deus? A igreja está fazendo aniversário. Há uma mudança de ciclo neste lugar, né, mande, Canamai. Há uma mudança de território neste lugar. Há uma mudança da parte de Deus nesta casa. Irmão, ninguém faz aniversário e Deus fica de braços cruzados dizendo: fez aniversário. Não, Ele fez aniversário. Ele guerreou. Ele tirou o gigante da terra. Ele subiu, Ele possuiu. Agora é hora de ser abençoado. Aleluia. Eu estou crendo. Eu estou sentindo no meu espírito que vai virar uma mudança nesta casa. Oh, aleluia. Olha aqui. Então disse a toda a congregação. O povo queria até apedrejar. Olha que coisa, sabe, olha que povo. E o Senhor disse a Moisés: até quando este povo? Até quando eles não creem? Aleluia. Você tem que crer. Mas aqui está dizendo no verso 24 que em Caleb havia um outro espírito, um espírito de força. Porque a Bíblia diz que o Espírito Santo, ele nos ajuda na nossa fraqueza. O Espírito Santo de Deus convence. Eu acho tão lindo Deus. Eu tinha uma situação na minha casa com um dos meus filhos, e eu fiz uma oração e disse: Deus, eu já falei tanto, mas acho que a minha voz agora nem é mais ouvida. Mas eu vou te dizer, Senhor, fala com ele. Envia o teu Espírito e fala com ele. Oh, irmão, como esse Deus é lindo. O Espírito Santo, esse amigo, esse consolador,
intercede com gemidos inexprimíveis. Ele é consolador. Ele enxuga as nossas lágrimas. Esse Espírito é tremendo. Percebe que Caleb, ele conservou o Espírito Santo na vida dele. Para ser escrito aqui, e porém meu servo Caleb havia outro Espírito. Que Espírito você quer que habite em você? Porque essa manhã, tem muito Espírito saindo da tua casa e da tua vida nessa noite, nessa manhã. Não sei se você acredita, mas eu vou liberar. Esse espírito de prostituição vai sair da sua casa. Esse espírito de miséria vai sair da tua casa. Esse espírito de vício maligno e maléfico vai sair da tua casa. Esse espírito de pornografia vai sair da tua casa. Esse espírito de miséria vai sair da tua casa. A tua casa está sendo limpa e adornada. E como diz a palavra, que a sua casa não fique vazia. Porque se a sua casa ficar vazia, 7 espíritos vêm sobre ela do mal. Mas se você encher a tua casa do Espírito de Deus, aleluia. Porque o pecado nos faz distância entre nós e Deus. Eu vou contar uma coisa aqui que desde o começo da mensagem Deus está falando comigo. Eu era jovem quando eu casei com Célia, eu tinha 24 anos. E eu criei os meninos e eu matriculei os meninos na escola. E eu ia lá, levava minhas crianças na escola. E eles sempre me chamaram de mãe. E jovem com aqueles 2 meninos, e eles são lindos, né? Muito lindos meus meninos. Hoje eles estão assim, do tamanho do pastor, um pouquinho maior, né? O pai está ficando o menor da casa. Mas olha que coisa linda. O que o Espírito Santo de Deus faz? Ele fala. E ele vai começar a falar. A partir de hoje você não vai viver o silêncio de Deus. E aí meu marido naquela época, ele é da aeronáutica, ele usava farda. E na terra de Maria Moura não tinha farda. E minha mãe, meu pai era militar da cavalaria. E minha mãe fala que a mulher não pode ver farda. E um dia meu marido foi buscar as crianças e umazinhas lá, né? Asinhas. Elas não estão aqui não, as asinhas estão para lá. Elas começaram a mexer com meu marido. Ai, mãe, eu sou terrível. Não mexe com quem está quieto. Mas o Espírito Santo, ele é maior do que a minha palavra de ser terrível. Ele é terrível. Aí eu disse hoje, eu não sei porquê, mas Deus está aqui. Eu vou pegar aquelas asinhas. Eu lembro que eu fui pro guarda-roupa, eu era jovem, vesti uma roupa bem, nada contra, viu? Eu sou livre. Amém? Eu uso calça comprida. Eu sou livre, mas o Senhor está dizendo aqui uma coisa para mim. E porque o Espírito Santo fala, ele precisa falar dentro das entranhas. Porque o Espírito Santo, ele conhece a nossa mente. Antes que a palavra vai sair, ele já sabe. E o Senhor está dizendo, eu vou liberar essa palavra, porque eu tenho livramento para vidas aqui. Eu vou pegar essas asinhas, vestir lá uma roupa bem justa, bem colada, um decote. Olhei para o espelho e o Espírito. Porque no seu trabalho você não pode ser conhecida como prostituta. Porque você é mulher de Deus. Desculpa, pastor, mas eu tenho, viu, pastor? O negócio é nervoso aqui. No seu trabalho você não pode ser conhecido como um homem profano. Porque o Espírito habita em você. E é forte o negócio aqui, mas tem livramento. Na escola, eu não posso ser uma coisa na igreja e uma coisa lá na escola.
que o adversário é sujo, mas o nosso Deus é limpo e fiel. Eu me lembro, pastora Gisele, Deus está aqui, sabe, o da minha sinceridade. Quando eu me olhei no espelho, passei um batom bem vermelho, eu disse, eu vou colocar aquelas mulheres tudo no chinelo, Senhor, eu também vou te pôr. Aí sei agora, o Espírito Santo falou comigo olhando para o espelho. O Senhor disse, Marta, tire estas armaduras profanas da tua vida, porque o que habita em ti é luz. Tem libertação aqui. Eu não conheço a tua rotina, eu não conheço a tua história, mas o Espírito Santo de Deus, Ele conhece todas as coisas. Ele vai te tocar. Em ti há um outro Espírito, e o Espírito que habita em ti tem ciúmes de você. O Espírito que habita em nós não nos quer nos ver como qualquer um. O senhor sabia, pastor Jonas, que o Espírito Santo, ele tem ciúmes desta igreja? Olha que coisa linda, ele está falando comigo. Essa minha igreja, ela é acolhida. E qual é a mensagem para os 18 anos? Você vai prosseguir, você vai continuar, vai acontecer. Eu vejo uma palavra escrita, você vai prosseguir, você vai continuar. Logo, logo vai abrir uma filhinha daqui, Canamante, Iremai, a Canassé, ai, de Calamandará. Vai ser pequenininha, vai abrir lá, depois vai abrir cá, e depois vai abrir 7, e o nome do Senhor será glorificado. Cai, Canamachoremai. Em Caleb havia outro espírito. Diga, um espírito de conquista. Diga comigo, um espírito de conquista. Diga, Deus tem um espírito de conquista. Aí a gente vai ver aqui no livro de Josué, capítulo 14, 6. Caleb venceu, o povo venceu. E olha aqui, Caleb confiou no Senhor. O tempo passou, mas a promessa estava cravada no coração dele. Por isso, para de dizer, ai, estou velho demais para viver as promessas. Não, irmão, Deus vai cumprir a promessa. Esses tempos aí, eu estava bem desanimada, bem para baixo, porque não é fácil não, os crentes é terrível. Oh, meu Deus, Deus é a graça. Eu estava bem para baixo, e no meio da caminhada a gente escuta algumas acusações. E aí Deus falou para mim, Marta, prepara a tua mala que eu vou te levar para a França. Você vai para lá naquela terra, você vai pregar, e 2 línguas vão ser traduzidas. Deus é muito lindo. Deus é cumpridor da palavra dele. Fiquei 14 dias na França, preguei 9 vezes para a glória de Deus. Preguei no culto dos africanos. Eu falei, ai, tem que trazer uns africanos desses aqui, um para cada igreja, porque o Pentecostes precisa ter vida. As crianças adoram o nome do Senhor. Preguei no culto francês, preguei na igreja brasileira, e o nome do Senhor foi glorificado. Aí a gente olha aqui, Caleb confiou no Senhor. Caleb foi pedir a Josué na sua parte da sua herança. Sabe o que Deus está dizendo? Eu tenho divisão de terras essa tarde, essa manhã, nesta casa de oração. Aleluia! Aí a Bíblia diz que Josué, Caleb, ele diz assim, olha, eu era da idade, se você estiver acompanhando o 14:7, eu era da idade de 40 anos quando você, Moisés, mandou nós 12 homens espiar a terra.
Eu fui um daqueles que a chama estava acesa aqui. Que apesar das guerras dos Jebuseus, dos amorreus, apesar de toda a dificuldade, o Espírito de Deus estava aqui. E eu tive força. A Bíblia diz que ele diz assim: eu trouxe uma boa resposta. Lá em Cades Barneias, quando você estava lá, eu trouxe aquilo que havia no meu coração. Havia uma certeza. Agora já se passou 40 anos. Olha, irmão, 45 anos se passou, aliás. E o Espírito de Deus estava na vida de Caleb. 45 anos passou. Olha aqui. Então Moisés naquele dia, né, aí ele dizia: agora, eis que o Senhor me conservou em vida. Como disse, 45 anos agora que estou, Moisés. Com 85 anos. Eu ainda estou forte. Eu ainda tenho ânimo. Eu tenho vigor. Era mérito dele, não era o Espírito Santo. Dizendo para ele: Caleb, você vai conquistar. Eu quero que você olhe para a pessoa que está do seu lado e diga para ela assim: Deus tem uma Hebron para a tua vida. Deus tem um Hebron para a tua casa, para a tua história. Aleluia. Oh, aleluia. Olha aqui. E Josué abençoou. Aleluia. E deu a Caleb, filho de Jefená, Hebron por herança. Olha para essa pessoa e diz: Deus tem um Hebron para você. O significado de Hebron é amizade, conselhos de amigo, herança do Senhor. Deus tem aliança para a tua vida. Deus tem conselho do Senhor para a nossa vida. E eu achei tão lindo quando o Espírito ministrou essa palavra. Ontem à noite eu cheguei de uma pregação que eu queria pregar sobre Davi. Toda essa congregação disse: não, eu quero que você pregue aqui, Marta. Olha o que diz pastor Jonas e pastora. Demorou 7 anos para eles conquistar a terra. 5 anos. Eles começaram 5 anos depois dos 7, 5 anos para dividir as terras. E a Bíblia diz que Caleb expulsou os gigantes daquela terra. Sabe o que Deus está dizendo? Esta manhã, eu, o Senhor, vou expulsar tudo que é gigante dentro desta casa. O gigante da incredulidade, o gigante da falta de fé, da falta de esperança. Hoje ele está saindo da nossa casa, está saindo da nossa vida, porque Deus tem um Hebron. A Bíblia diz que desse pedaço de Hebron, olha que coisa linda. Agora que eu estou ligando uma coisa com a outra, olha que depois desse pedaço da cidade de Hebron, diz os estudiosos, e é uma verdade, desses pedaços foram divididas algumas cidades, algumas terras, e o povo tomou posse daquelas terras. O Senhor está dizendo no meu coração: vocês têm territórios para conquistar. Porque às vezes, pastora Gisele, a gente luta com a força do nosso braço, mas o Senhor disse: agora eu vou na frente, eu vou tirar o gigante, porque tem territórios para ser conquistado. Juventude desta casa terão formações, serão formados para a glória do nome do Senhor. Deus vai abrir portas, como se diz assim, surpreendente na vida de pessoas. O aniversário da igreja é hoje. Você sairá daqui presenteado por Deus. Deus vai levantar profetas neste lugar. Onde? Já tem. Está com o espírito meio sufocado, mas você vai pôr para fora. Deus vai te dar uma ousadia, uma autoridade para dizer: assim diz o Senhor.
Porque dentro da minha igreja presbiteriana eles não achavam tanta coisa, mas o céu começou a se movimentar naquela casa. E o nome do Senhor foi glorificado. Deus começou a falar. E através da minha vida, Deus levantou outras vidas. E o nome do Senhor vai ser glorificado. Diga para a pessoa que está do seu lado: você tem outras terras. Você tem outros territórios para conquistar, e você vai conquistar. Eu vejo uma liberação de milagre esta manhã da Calamai, entre Calacé. Eu vejo Deus entrando em saúdes aqui. Anderemai, Andarai. Eu vejo Deus renovando o ânimo de pessoas aqui. Alamai. Eu vejo Deus reconstruindo histórias que foi destruída pelo adversário. Olha essa palavra, guarda bem. Deus está tirando desejos ocultos que não pertence ao Senhor de corações aqui esta manhã. Deus está aqui. Deus tem livramento nesta casa. Deus tem uma unção extraordinária para revelar nesta casa. É como se tivesse muitas barricadas. As coisas aqui é com muita dificuldade. Parece que quando pensa que vai, levanta outro problema. Mas o Senhor está dizendo: eu vou calar a voz do vento. Você não vai mais levantar de manhã, de tarde, à noite, todo dia um vento novo. Não, Deus diz assim: o vento que vai soprar lá é do meu espírito. Olha aqui, o Senhor está dizendo: eu livro esta casa de um grande vergonha e de um grande escândalo. Calamachou. Os crentes a partir de hoje vai entrar aqui, vai ser revisado pelo céu. Uma contenda o Senhor está desfazendo. Porque o Senhor é dono desta casa. Porque é assim, querido, para a gente encerrar. Quando a igreja sofre um escândalo, não é o seu nome que vai na boca do povo. Não, não. Não é o meu nome. É o nome da pastora Gisele e do pastor Jonas. Que começa um povo. Eu estou toda arrepiada. A poder no sangue de Jesus. Ende calamai. Era série minha fai. Calai de quenemência. Aquela igrejinha lá. Porque o povo faz isso, né? Aquele pejorativo. Aquele povinho lá. Não. Aqui tem um povo lavado e remido pelo sangue de Jesus, e essa igreja é dele. Eu vou tirar o espírito da pobreza, porque tem gente que tem esse espírito, ele vive carregando uma zela a vida toda, e a igreja tem que fazer. A igreja tem que fazer nada, quem tem que fazer é você. Então ele está dizendo: hoje eu tiro esse espírito imundo da tua casa, eu trago uma liberação do Espírito de Deus, e o meu nome será glorificado. Diga comigo: novas terras. Melhor aí, diga: novas terras, novos territórios, novas conquistas virão sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre o meu ministério, sobre a minha saúde. Deus está visitando a tua saúde, pastora. E todo esse desequilíbrio hormonal, Deus está mexendo. Deus está visitando a tristeza aqui, mas Ele vai entrar. Ele diz: faça um propósito de 7 dias pela tua vida. Pega aí umas guerreiras, poucas. Faz um propósito, porque tu saberás que eu sou o Senhor que te amo, que cuido de ti, conheço a tua tristeza. Hoje eu vou arrancar essa tristeza. Eu sei, pastora, que há momento na nossa vida que a gente fica tão desanimada, que tudo que a gente quer é que aconteça algo novo. Vamos cantar? Eu quero viver algo novo. E essa novidade de vida que você vai viver, pastora, vai começar dentro da senhora. Aqui dentro.
Porque Deus tem uma obra na tua vida. Você não é sombra de ninguém. Você é filha. Jesus te ama. E o amor dele é incondicional por ti. Ele diz: eu conheço as tuas tristezas. Parece que eu vejo a senhora andando, caminhando e falando com Deus. É como você dissesse assim: como vai ser isso? É impossível. O Senhor disse: eu entro no sistema e te dou uma vitória nesta noite, nessa manhã. Há um presente do céu para a tua vida. Faz assim. Deus vai trazer uma alegria nova. Oh, Aramai, Acalassé. O Senhor disse assim que vai ter um evento nesta casa. Veja a senhora com uma xícara na mão, Aramai. E a senhora vai trazer uma palavra que a senhora, Deus vai usar a senhora para cura, para mulheres, Elemai. É como se a senhora abrisse o leque da tua vida nesse trabalho que a senhora vai fazer de xícara. E o Senhor está dizendo: é porque eu vou te curar, você vai curar outras. Eu vou te curar e você vai curar outras. Aleluia. Quando você recebe esta palavra, diga glória a Deus. Obrigado, pastor Jonas. Obrigado, pastora. Eu queria que você ficasse de pé. Eu gosto muito de palavras hebraicas. E desde o ano passado, Deus colocou isso no meu coração, irmão. E essas 3 palavras, presta bem atenção, ela virou uma canção na minha igreja. As pessoas começam a andar pelas suas casas e dizendo essas 3 palavrinhas. Nós vamos falar a primeira vez, você vai entender e depois nós vamos falar. Olha para essa pessoa e diga assim para ela: nada quebrado. Diga: nada faltando e nada fora do lugar. Parece que não tem nenhum efeito. Levanta a sua mão bem alto. Põe a mão no ombro dessa pessoa que está do seu lado. Ô Célio, coloca a mão aí no pastor Jonas. Seja um profeta na vida deste homem. Aleluia. Olha para ele e diz assim: nada quebrado. Diga: se tiver algo quebrado na tua vida, na tua casa, na tua história, Deus vai consertar. Diga: na tua vida, aquilo que está quebrado dentro de você está sendo reconstruída para a glória do nome do Senhor. Olha para ele e diz assim: nada faltando. Só abaixa um pouquinho para mim. Diga: nada faltando. Pode continuar. Nada faltando. Diga: o Senhor é o teu pastor e nada te faltará. Diga: o Senhor vai suprir a tua necessidade em glória. Alamai. Olha para essa pessoa e diga assim para ela: nada fora do lugar. Vamos melhorar isso. Diga: nada fora do lugar. Nada fora do lugar. Diga: a partir de hoje, aquilo que está fora do lugar, a mão de Deus vai colocar no lugar. Olha a mão de Deus colocando as coisas no lugar. Coisas ficarão no lugar, na tua casa, na tua família, no teu ministério. Coisas ficarão no lugar, diz o Senhor. Agora para a gente encerrar, diga: nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar, nada quebrado, nada faltando e nada fora do lugar. A mão de Deus vai colocar as coisas no lugar. Não vai ficar nada fora do lugar. O que não estava fora retornará para o lugar de origem. Deus manda dizer: eu, o Senhor, vou colocar as coisas no lugar. Aplauda Jesus, Deus abençoe.